O Igor tá em todas. Tudo bom, Igor? Como é que tu tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Tudo bem contigo? Por aqui tudo bem. Sexta-feira à noite não é para qualquer um, né? Vamos ver quantas pessoas vão ter online aí na sexta. Eu sei que tem muita gente que se inscreve e deixa para assistir o replay, né? Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu dar uma revisada nas configurações aqui, tudo certo. Beleza. Igor, Boa tu me noite, escuta bem? pessoal. Opa, tudo bem? Beleza. O pessoal tá chegando. O pessoal que tá por aí, se puder deixar o microfone fechado, a gente garante que não vaza áudio que não deve por aí. Maravilha, gente. Bom, no meu relógio aqui faltam 2 minutos para 7. Esperar só mais um pouquinho, tá? E aí às 19 horas, pontualmente, a gente começa já como de praxe. Beleza? Quem já tá aí, por favor, fala de que cidade você tá falando. Ah, tô falando de São Paulo, tô falando do Rio, enfim. Manda pelo chat aí de que lugar você tá falando. Tá bom? Eu estou falando de Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, né? Imagino que vai ter, pelo que eu dei uma olhada nos inscritos lá, muitos ex-alunos aqui na aula para tirar dúvidas. Teve gente que me mandou já dúvida por e-mail. Vou começar abrindo a aula aí, tirando dúvidas do e-mail e na sequência a gente pelo chat aqui a gente vai interagindo e eu vou tirando as dúvidas aqui pelo chat, beleza? Maravilha. Eu tenho aqui já algumas dúvidas do pessoal que mandou por e-mail, do Igor Paz, que até está online aqui, da Kelly, da Hélida, do Augusto, tá? E quem está chegando agora também, eu já trouxe para esse nosso bate-papo aqui a sua dúvida, já joga no chat aí a sua dúvida sobre métodos ágeis. Hoje é uma aula orgânica aqui, é um aulão tira dúvidas, né? Tudo que tiver relacionado com Scrum, Scrum Master, Product Owner, né? Como é que funciona as práticas do Scrum, como é que eu estimo o backlog, enfim, qualquer dúvida que gira em torno desse tema, esse aulão de hoje aqui é para isso, tá? Vamos ver se ele dura aproximadamente uma hora e um pouquinho, não muito mais que isso, porque apesar da gente estar numa época de quarentena, não deixa de ser uma sexta-feira à noite, a sexta-feira à noite é sagrada, né? Então não vamos abusar. Beleza? Bom, vou começar aqui com algumas dúvidas que eu já tenho aqui, tá? Vou começar respondendo por elas, tá? E aí na sequência a gente vai conversando pelo chat. Eu vou depender muito de quem está online aí, de ficar mandando pergunta pelo chat, senão eu vou esgotar algumas perguntas que eu tenho aqui e vou encerrar o aulão, tá? Então hoje quem está do outro lado aí vai estar dando o tom aqui para que lado a gente vai, tá? Fala, Carlos Bizzi, tudo bem? Da Capta. Legal, Carlos. O pessoal da Capta está sempre acompanhando. Muito legal. Obrigado pela audiência aí, Carlos. Beleza? Bom, deixa eu começar aqui. Tem uma pergunta que eu recebi do Augusto, tá? Do Augusto César. Vou abrir os nossos trabalhos aqui com a dúvida do Augusto, tá? Que é o seguinte: realizar prova de certificação é fundamental para trabalhar com metodologia ágil? Há uma diferença grande em termos salariais de profissionais que são certificados e dos profissionais que não são certificados? Bom, Augusto, aqui depende muito em onde o profissional trabalha, em que empresa ele está atuando atualmente. O que acontece é que quando a gente atua, principalmente em empresas que atendem órgão público, então, por exemplo, se você atua numa empresa que procura fechar contratos de projetos com órgãos públicos, quando tem algum tipo de licitação, algum tipo de concorrência, normalmente essas concorrências ganha a empresa que pontua mais. E aí tem vários requisitos ali para uma empresa pontuar mais ou menos, né? Desde o preço, evidentemente, do prazo de entrega e tal, e tem uma série de pontuações ali que vão ranqueando as empresas até que saia o vencedor da licitação. E até onde eu sei, né, não sei o quanto isso continua assim, acredito que continua, mas até onde eu sabia, as certificações nesse cenário elas contavam. Então, as empresas, quando iam concorrer para uma licitação, elas pontuavam quem eram os membros do seu time, quais deles tinham curso superior, quais deles tinham certificados, né? Então, tinha alguns cursos e algumas certificações
que eram validadas pelos editais, né? E contavam pontos. Então, quem atua nesse cenário de concorrência, de licitação, muitas vezes a certificação vai até ser um pré-requisito para te entrar, né? Tem empresas que buscam contratar os profissionais que têm uma certificação, né? O que eu já falei, até teve um webinário, acho que na semana passada ou na semana retrasada, que eu fiz junto com o Rafael Targino, que a gente bateu um papo especificamente sobre certificações, né? A certificação, que eu tanto faço a da Scrum Alliance ou da Scrum.org, as certificações elas não atestam que o profissional conhece, que ele domina alguma coisa, elas atestam que ele tem uma noção, que ele se preparou e passou na prova de certificação, né? Eu, por exemplo, quando eu estou atuando como consultor dentro de alguma empresa, eu estou participando de processo seletivo, estou ajudando a empresa a contratar, seja PO ou Product Owner, ou alguém para trabalhar com teste, enfim, normalmente eu não valorizo muito a certificação. Claro que a certificação não vai jogar contra. Ah, não vou contratar porque ele tem a certificação. Não, não é assim, mas a certificação, quando eu avalio um currículo, ela não é algo que faz uma diferença muito relevante aqui no nosso cenário nacional, né? O que eu vou estar olhando é se a pessoa tem experiência, que cursos ela já fez, né? Mesmo que aparentemente ela não tenha muita experiência, normalmente eu gosto de abrir uma conversa por WhatsApp. Aqui é o Rafael, tô apoiando o pessoal da empresa tal no processo seletivo, me conta um pouquinho da tua experiência como Scrum Master. Eu vi que tu não tem muita experiência aqui, mas por que tu acha que tu está preparado? Então, normalmente, mesmo sem a pessoa ter uma certificação e mesmo sem ela ter experiência, eu não vejo por que não abrir uma conversa, até porque a gente sabe, né, que normalmente a gente está com dificuldade para contratar. A gente abre vagas, dependendo das vagas que a gente abre, a gente não recebe muito currículo. Por exemplo, teve uma empresa que eu estava apoiando recentemente que estava tentando contratar alguém que trabalhasse com UX e estava sendo muito difícil de achar alguém com experiência, com maturidade, já com experiência do usuário para contratar. A maioria de quem tem uma experiência razoável está super bem empregado já, então está complicado, né? Mas voltando à tua pergunta, Augusto, eu acho que não é fundamental para trabalhar, tá? Ela pode, em alguns cenários, te dar uma vantagem competitiva, apesar de que ela não atesta que tu saiba mais do que quem não tem, tá? Para quem está buscando uma oportunidade internacional, de repente, estou buscando uma oportunidade de trabalho nos Estados Unidos, na Europa, aí talvez pode ser algo um pouco mais interessante, né? Pode ter um peso maior, né? Tem alguns mercados, o americano principalmente, que valorizam um pouco mais esse tipo de certificação, tá? Mas eu não acho que é fundamental, tá? Para tu ter uma ideia, eu trabalho com metrozagens no dia a dia dos meus projetos desde 2008, comecei a estudar sobre o assunto em 2004 e eu tirei uma certificação só, que foi a certificação de Scrum Master pela Scrum Alliance em 2008 ou 2009, não me lembro direito, né? Fiz lá na época e não fiz mais, tá? Por quê? Porque é caro pra caramba, a gente está falando de aproximadamente R$ 1.000, aí a certificação da Scrum.org eu acho que é $200, né? Acho que é $200 a primeira e 250 as outras. Então a gente está falando de mais de R$ 1.000 aí de inscrição, né? É um valor alto, tá? E eu acho que com esses R$ 1.000 você encontra cursos interessantes para fazer, você compra livros interessantes, você pode com esses R$ 1.000 estar participando de alguma conferência como Agile Brasil, Scrum Gathering, né? Acho que o investimento pode vir, pode ser mais bem investido esse valor, tá? Agora, como eu já falei, se você tiver, não vai te prejudicar, ok? Beleza? Se o Augusto tiver por aí, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por favor, a gente agradece, senão fica dando uma interferência aqui no meu áudio, tá? Se o Augusto César tiver por aí, dá um feedback pelo chat se respondeu ou não. Se não tiver, depois ele assiste a reprise aqui do nosso bate-papo, tá? Outra pergunta aqui da Elida Martins. Ela está dizendo que ela está querendo iniciar na atuação como Scrum Master, só que ela vê que na maioria das vagas pede um tempo muito grande de experiência, tem uma série de exigências ali, de requisitos, e um deles é a experiência, né? E ela quer saber o que ela faz, né? Que luz eu posso dar para ela, né? Já que ela não tem tanta experiência assim.
O que eu posso dizer para ela é para ela não ficar preocupada com isso. Na prática, qualquer vaga que você vai ver, seja de desenvolvedor, seja de gerente de projeto, seja de análise de teste, análise de requisitos, análise de negócio, Scrum Master, Product Owner, o que for, normalmente as vagas de anúncio pedem que você conheça isso, e seja formado e fale inglês, e pede várias coisas, né? Mas na prática, dificilmente as empresas conseguem encontrar alguém que atenda todos os requisitos e tenha todas as experiências que eles estão precisando. Então, assim, Hélida, o que eu sugiro? Eu sugiro que tu procure encontrar cursos que caibam no teu bolso nesse momento, para tu adicionar esses treinamentos ao teu currículo. Eu sugiro também, quando você não tem muita experiência, que você adicione no seu currículo livros que eu li para me preparar para essa oportunidade. Então, né, tu coloca ali, estou buscando uma oportunidade como Scrum Master, fiz alguns cursos e também tenho investido em leituras e estudo. Esses aqui são os livros que eu li. Não vai mentir, tem que ser sincero, né? Tem que ser sincera, né, Herda? Põe ali os livros que tu leu, porque se o entrevistador também leu e te chama para conversar sobre o livro, ele vai perceber que tu não leu o livro, vai ficar bem chato, né? Então, assim, não entra em pânico porque tu não tem essa experiência, tá? E muitas vezes, quando tu manda o e-mail, né, quando tu manda o teu currículo por e-mail, se é uma empresa que tu manda e-mail, se não é um software que tu sobe lá, escreve no e-mail, olha, eu estou querendo muito essa oportunidade, me sinto que, apesar de não ter muita experiência diretamente como Scrum Master, me sinto preparada porque eu fiz cursos e assisti já participei de muitos eventos, já conversei com pessoas que têm experiência e me sinto preparada para receber uma oportunidade. Eu gostaria muito de poder atuar. Então, às vezes, quando a pessoa tá filtrando currículos e ela vê esse tipo de comentário no e-mail, tu percebe, puxa, essa pessoa ela tá precisando muito e eu vou chamar para bater um papo, ou como eu disse, vou ligar, vou mandar uma mensagem por WhatsApp para dar uma sentida. Então não entre em pânico, Hélida, tá? É comum que as vagas exijam muito mais do que o necessário, geralmente, tá? Quem que entrou aqui? O Rafael França. Boa noite, sou Rafael de São Paulo. Fala, Rafael, tudo bem? No meio de tantas escolas, tantos cursos, tantas possibilidades, fico perdido. Tenho algumas perguntas. Ok, estamos aqui para isso. Beleza? Qual escola confiar? Qual curso fazer? Qual escola, curso que eu fizer realmente vai me dar um diferencial no mercado? Olha, Rafael, sempre que eu estou procurando, por exemplo, hoje eu comprei um treinamento, então vou falar sobre mim. Eu comprei um curso hoje. Tá? Isso que eu vou falar se aplica para qualquer tipo de curso, não só para curso de métodos ágeis, de Scrum, mas acho que para qualquer tipo de curso. Eu trabalho com treinamento já há bastante tempo, né? Desde 2010 eu trabalho com treinamentos, 2011 por ali, e com treinamentos online desde 2016. Então agora que está tendo boom dos cursos online, né? Na verdade eu já trabalho com curso online desde 2016, né? E para quem atua vendendo treinamento, né, nesse mercado, seja qualquer coisa que você vende online, não só curso, mas se você tem um e-commerce, se você é prestador de serviço, se você é freelancer, enfim, a internet acaba sendo um veículo para você divulgar o seu trabalho e conquistar clientes, né? E eu não sei muito bem como trabalhar com o Instagram. Eu sei como atuar no LinkedIn, que tem funcionado muito bem, né? Eu sei como atuar em campanhas de e-mail marketing, mas eu não sei muito bem como atuar no Instagram. Então eu falei, cara, eu preciso aprender como é que eu posso me posicionar no Instagram como Rafael, o professor, o instrutor, se é que faz sentido eu fazer esse tipo de divulgação no Instagram, eu não sei. Então o que eu fui atrás? Eu fui atrás de alguém que eu conheço como uma reputação, uma influência positiva na área de marketing digital, e fui ver dessas pessoas que realmente entendem do assunto, quais delas tinham cursos, né? Tem escola ou tem curso para vender. E aí tem aqui em Porto Alegre, Rafael, e aí olha que coincidência, o Rafael que fez a pergunta, o Rafael que está respondendo, e eu vou indicar um outro Rafael, tá? O Rafael Terra é um profissional que trabalha com marketing digital, tem uma agência de marketing digital, eu já vi ele palestrando em vários eventos sobre marketing digital, já participei de eventos online dele muito bem apresentados, eu enxergo nele que realmente ele domina a respeito do assunto. Então, hoje, quando eu decidi que eu precisava buscar algum conhecimento específico de Instagram,
o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu vou ver se o Rafael Terra tem curso sobre isso. O Rafael Terra tem um curso sobre isso. Eu comprei um curso hoje do Rafael Terra e vou esse fim de semana, vou fazer uma maratona aí para entender como me posicionar como educador no Instagram, como fazer campanha, enfim. Então, o que eu costumo fazer é isso, tá? Voltando à tua pergunta, Rafael, tem uma desvirtuada, né, dando uma comentada no meu contexto para ilustrar. Eu procuro pessoas que realmente são relevantes na comunidade, sejam autores de livros, sejam palestrantes, pessoas que realmente estão engajadas, dando treinamentos, consultorias, e vou verificar o que essas pessoas têm de curso para oferecer, que sejam conteúdos que eu esteja buscando e, obviamente, que caibam no meu bolso. Por exemplo, tem um curso muito legal, né, de uma escola chamada PM3, que é um curso de Product Manager, mas é um curso que está caro, um curso que está R$1.000 e tantos, R$2.000, enfim, é um curso mais caro, né? Aí também, daqui a um pouco, tu vai para Udemy, né? Udemy com Y, né? Tu vai lá para Udemy e tem um monte de cursos lá, tu pesquisa, por exemplo, por Scrum, vem 25 cursos diferentes de R$25 cada curso. Puxa, mas será que aqueles cursos ali vão me agregar? Né? Ah, mas é só R$25, eu vou comprar porque é só 24, R$25. Tá, mas e o tempo que tu vai investir assistindo aquelas aulas sem saber se aquilo que está sendo apresentado realmente faz sentido ou não? Então, eu acho que o ideal é tu buscar pessoas que são referência, ver se essas pessoas atuam em alguma escola, né? Ou não, e aí ver que cursos tem. Se tu não sabe nem por onde começar, conversar com quem já está na área. Ah, eu quero me tornar Scrum Master, por exemplo, não sei muito bem que cursos fazer, mas eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos que são Scrum Master, que estão empregados, que estão atuando já em empresas legais, que já têm uma boa experiência. Pergunta, olha só, eu estou querendo buscar uma oportunidade de Scrum Master, não sei muito bem que cursos fazer. Tem alguma escola que tu recomende, né? Eu tenho no meu LinkedIn, até vou achar aqui e vou mostrar, vou mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui o meu LinkedIn, jogar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Acho que o LinkedIn está meio lento, pessoal. Deixa eu ver se abre aqui o LinkedIn. Porque eu escrevi um artigo, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Eu escrevi um artigo sobre como aprender métodos ágeis. E nesse artigo tem uma série de livros e de cursos, etc. e tal. Inclusive eu cito algumas escolas ali que são legais de você ver os cursos que eles têm, né? Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Beleza? Acho que vocês estão enxergando a minha tela aí, né? Olha só, aqui, se eu dar uma descidinha, eu estou no meu perfil, tá? Estou aqui no meu perfil, dou uma descidinha aqui, tem destaques do perfil, tá? E tem aqui, ó, métodos ágeis, como aprender e por onde começar. Então, no meu perfil, que eu vou mandar o link aqui para vocês, agora pelo chat. Tá, mandei o link pelo chat. Deixa eu voltar aqui para a câmera cheia. Ali no meu perfil tem um artigo ali sobre como aprender e por onde começar. Ali eu cito uma porrada de livros, tá? Tem muito livro que eu cito ali, tem cursos que eu cito, tem escolas que eu sigo, tá? Então, por exemplo, eu começo citando ali alguns portais gratuitos, né? Sites com bastante conteúdo gratuito que você pode estudar, alguns e-books, tá? Cito alguns vídeos para você assistir, eu cito algumas conferências, né? Alguns eventos que são legais de manter no seu radar. Eu cito vários livros sobre Scrum, Lean, sobre MVP, sobre Extreme Programming, sobre design. Eu cito alguns cursos de baixo custo que você pode fazer, né? Enfim, e ali também, logo no começo desse artigo, tem o link para você assistir a gravação de um webinar, onde eu falo sobre esses livros e cito uma série de cursos que você pode fazer, tá? Então, sugiro que você depois dê uma lida nesse artigo aqui, Rafa, tá bom? E vai nessa dica, conversa com alguns conhecidos teus, com alguns amigos teus que possam te indicar cursos legais para te fazer, tá? O portal da Alura, né? Alura, escrever aqui,
A Alura é um portal de cursos online, tu paga uma assinatura e tu tem acesso a todos os cursos que a Alura tem, ou tu pode comprar especificamente algum curso. Na Alura tem bastante conteúdo, seja de desenvolvimento, de UX, de métodos ágeis, enfim, tem vários conteúdos lá. Dá uma olhadinha depois que eu acho que vale a pena. Joia, Rafa? Espero ter te respondido. Sandra Regina, boa noite, sou Sandra do Chile. Oi, Sandra, tudo bem? Bem-vinda aí. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma pergunta da Kelly, tá? Estou analisando um projeto onde a maior parte da equipe teve pouco contato com projetos ágeis. Todo sênior, né, mas com pouco contato com projeto ágil. E um dos meus desafios como Scrum Master é transformar a equipe em squads para que os projetos eles sejam ágeis e tal. Qual acredita que pode ser os primeiros passos mais importantes para que a aceitação dessa transformação ágil seja mais tranquila, né? Então, ou seja, qual a dica que eu posso dar para a Kelly para que essa migração de um modelo tradicional para um modelo ágil seja mais tranquila, tá? Isso é uma coisa que geralmente eu falo no final do nosso curso de introdução a métodos ágeis, né? Teve uma turma que foi na semana retrasada, Lean Scrum, introdução à gestão de projetos ágeis, que é implantar aos pouquinhos, né? Então, por exemplo, quando você fala de métodos ágeis, vamos pegar, por exemplo, o Scrum, né? Tem o papel do Scrum Master, tem o Product Owner, tem a reunião de planejamento, tem a reunião diária, tem a reunião de revisão, a reunião de retrospectiva, vamos trabalhar com backlog, com quadro na parede, com post-its, tem toda uma transformação que é feita, né? Não faz tudo de uma vez só. Vai aos pouquinhos, Kelly. Então, de repente, pessoal, e se de repente, se toda segunda-feira de manhã a gente fizesse uma reunião de alinhamento semanal? Não fala que o nome disso é reunião de planejamento, que é a primeira cerimônia de uma sprint, que faz parte do Scrum. Não fala, só fala, pessoal, e se a gente começasse toda segunda-feira planejando a semana? De manhã a gente faz uma reunião de 1 hora e meia, planeja como vai ser o andamento da nossa semana e no final da semana, na sexta-feira de tarde, a gente faz uma reunião de revisão para ver como é que foi a semana, o que ficou pronto, o que não ficou pronto, daquilo que não ficou pronto, por que não rolou, se faltou especificação, se faltou teste, se foi mal mensurado, enfim, faz uma reunião de bate-papo no final da semana para revisar como foi o resultado. Roda isso uma semana, duas, três. Pessoal, se a gente começasse agora todos os dias, antes do almoço ou na volta do almoço, ter uma reunião rápida de 5 minutinhos ali, só para a gente saber se as coisas vão bem ou não vão bem, uma reunião de alinhamento, uma reunião diária. Legal. Se a gente começasse a ter um quadro aqui que desse uma visibilidade do que está sendo feito, do que está concluído, do que está pendente ainda, para a gente ter uma gestão visual. Então, vai pouco a pouco implantando práticas e depois que o time já está usando algumas práticas, aí sim você começa a dar nome aos bois. Bom, então, gente, isso aqui que a gente está fazendo são práticas que vêm do Scrum. O Scrum é um framework ágil, né? A gente tem atuado, isso aqui que a gente tem atuado a gente tem chamado de semana, é o que o Scrum chama de sprint, nós estamos atuando com sprints de uma semana. Então, Kelly, começa devagarinho, vai implantando as coisas aos poucos, sem dizer, pessoal, nós vamos começar agora a implantar ágil, transformação ágil, vamos implantar aqui o Scrum, e vamos começar a mudar todo o processo, não. Vai fazendo mudanças pontuais, né? Por exemplo, qual foi a primeira prática ágil que eu comecei a trabalhar lá em 2008? Eu estava num ambiente muito caótico, as coisas não iam bem, né? E aí eu já vinha algum tempo estudando sobre métodos ágeis. Sabe qual foi a primeira prática que eu adotei, sem falar nada para ninguém? Eu comecei a especificar os requisitos no formato de histórias de usuário, sem dizer que aquilo era uma história de usuário, sem dizer, pessoal, agora eu vou começar a especificar os requisitos no formato de história de usuário. Não, eu simplesmente peguei, ao invés de escrever do jeito que eu escrevia, eu comecei a escrever os requisitos no formato de história de usuário e os devs começaram a pegar aquela especificação antes de desenvolver e diziam, puxa, que legal isso aqui. Pô, ficou mais fácil de ler. Bacana, Rafael, gostei. E aí, depois de um tempo que a galera curtiu, então, galera, isso aqui que eu comecei a fazer, isso aqui é uma técnica ágil, se chama User Story, isso aqui vem lá do Mike Cohn, BDD, aí eu contei um pouco da história, do que era aquilo, de onde vinha aquilo, o pessoal, que legal e tal. Na sequência, o que eu comecei a fazer? Peguei uma cartolina bem rústica, alguns post-its pequenininho mesmo, uma cartolina, um negócio tosco ali, mas
coloquei na parede, a gente começou a ter a visibilidade do que estava sendo feito, quem estava fazendo o quê. Depois de um tempo, a gente começou toda segunda-feira de manhã a ter uma reunião de alinhamento semanal, e aí depois o time ficou sabendo que tem um negócio chamado Scrum, com sprints, com reunião de planejamento, com reunião de revisão, de retrospectiva. Então, Kelly, eu falo para te fazer aos pouquinhos, sem dar muito nome aos bois, sem criar alarde, porque eu fiz assim num ambiente caótico que funcionou, tá? Tem empresas que optam por fazer diferente, tem empresas que optam por fazer um treinamento, né, por dar todo um treinamento para a equipe, para que toda a equipe saiba o que é o Scrum, como o Scrum funciona, né? E aí começa a fazer essa implantação com o time sabendo exatamente onde vai chegar e o que vai acontecer, tá? Não tem certo e errado, o importante é que funcione, tá? Mas eu geralmente, quando eu estou comandando essa evolução, essa transformação ágil, eu prefiro fazer pequenas mudanças, dar um tempo para o time se acostumar com aquilo e depois eu parto para a próxima, tá? Joia? Quem está online aí, quem chegou agora, galera, tá? Quem chegou um pouquinho atrasado aí, eu estou fazendo um misto aqui de ler perguntas que o pessoal está mandando pelo chat. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre métodos ágeis, manda pelo chat. E também eu tenho algumas dúvidas que o pessoal tinha me mandado por e-mail já, tá? E eu estou respondendo um pouquinho das perguntas que vêm do chat e um pouquinho das perguntas que vêm do e-mail, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque só eu falo, né? Pergunta do Igor Paz, tá? O Igor Paz está em todos os webinários e os cursos e ele mandou uma pergunta, tá? O Igor vem estudando bastante sobre o assunto agilidade, vem fazendo alguns cursos, vem lendo alguns livros e ele lê um livro muito bom do Rafael Sabá. O Rafael Sabá tem um livro de Scrum publicado pela editora Casa do Código, tá? E ao ler esse livro, o Igor ficou com uma dúvida e me mandou uma pergunta específica sobre a leitura que ele fez, que é o seguinte: ele leu lá no livro sobre roadmap e sobre release. Ele viu dois termos lá, roadmap e release, tá? Mas ele ficou com dúvida exatamente sobre o que é roadmap, o que é release e como usar isso no Scrum, tá? Beleza, vamos começar falando do roadmap, tá? Nós temos um artefato, né, um documento que é muito comum que todos os projetos tenham, que é chamado de backlog. O que é o nosso backlog? É nada mais do que uma lista de coisas a fazer. Sabe quando você vai no supermercado e tem aquele listão de coisas para comprar? Aquele é o seu backlog de compras. Tudo que está ali você tem que comprar conforme você vai botando aquilo no seu carrinho. Você risca que está pronto, 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 pronto. Chegou em casa, está pronto, né? Quando a gente está desenvolvendo software, é a mesma coisa. Cada funcionalidade que tem que ser desenvolvida é um item do nosso backlog, né? As funcionalidades mais importantes estão no topo do nosso backlog e as menos importantes estão no final da fila. Então, é uma lista priorizada. Quem prioriza a ordem de ataque dessa lista de funcionalidades que constam no nosso backlog é o Product Owner, alinhado, né, com o cliente. O cliente e o Product Owner conversam e o Product Owner prioriza para que o time vá atacando de acordo com a ordem que ele e o cliente definiram. Beleza? Bom, mas antes desse backlog nascer, normalmente a gente tem que entender quais são os objetivos de negócio que o cliente quer. Vamos pegar um cenário hipotético. Imagina que você está desenvolvendo software, um software para uma escola. Tá? Você está desenvolvendo um software de gestão ali de uma escola, né? E essa escola tem alguns objetivos. Primeiro, ela quer conseguir com o seu software fazer um controle financeiro, ver quais alunos estão adimplentes, quais alunos estão inadimplentes, ter uma relação de cobrança, de lembretes para cobrar os pais dos alunos que não pagaram a mensalidade. Então, o primeiro drive, o primeiro objetivo desse projeto é minimizar essa inadimplência, ter um controle de pagamentos. Depois, eles querem ter todo um controle de presença, integrar as chamadas que os professores fazem com esse software para poder ver ali a presença de cada aluno, quem são os alunos que estão com problema de frequência, quais são as turmas que estão com problema de frequência. Depois eles querem ter todo um controle ali de pagamento de professores. Então imagina que tem vários objetivos, né? E cada objetivo desses, quando você olha para o primeiro objetivo, que é ter controle sobre
pagamento das mensalidades, isso é um objetivo estratégico, tá? Para te atingir esse objetivo estratégico, tu baixa o nível da discussão com o teu cliente e começa a entender exatamente quais são as funcionalidades e os relatórios e as entradas de informação que vão ter que ser desenvolvidas no aplicativo, no software, para que a gente realmente tenha uma gestão de pagamentos de mensalidades, né? Então, cada funcionalidadezinha que vai ser desenvolvida está lá no nosso backlog. O roadmap vai ter um grande marco, que é viabilizar o controle e a gestão financeira do pagamento das mensalidades. Isso é o tipo de item que entra no roadmap. E o que vai ter lá no primeiro trimestre de 2021? Essa meta tem que ser atendida. Depois, no segundo trimestre de 2021, nós temos que conseguir fazer tal coisa. Então, o roadmap é uma lista de objetivos de negócio, enquanto que o backlog é uma lista de funcionalidades que vão ser desenvolvidas. Normalmente, um objetivo de negócio do roadmap origina várias funcionalidades que vão entrar no nosso backlog, tá? Quem é que trabalha o roadmap, né? Normalmente é o Product Owner junto com o cliente que fica tendo essa gestão, né, de quais são os objetivos de negócio que o nosso projeto vai ter que atender nos próximos meses, né? E o Product Owner, depois que entende isso, ele vai explodindo isso em funcionalidades, tá? E o que são as releases? As releases, né, o termo release é o termo que a gente usa para uma versão. Ah, comecei a desenvolver o projeto hoje, né? Comecei a escrever a primeira linha de código hoje. Quando é que sai a primeira release? Ah, a primeira release está prevista para ser entregue no final de junho. Ah, o que vai compor a primeira release? Ah, essa e essa e essa funcionalidade aqui. O ideal é que componha a primeira release. Então, releases, né, são os pacotes, né, as versões que a gente vai estar liberando nos próximos meses, né? E esse acordo de quais funcionalidades têm que estar contempladas dentro de cada versão, normalmente é o Product Owner que vai conversando com o cliente para entender o desejo dele, mas evidentemente tem que conversar também com a equipe, né, para entender se cabe ou se não cabe, né? Se aquele volume de funcionalidades que o cliente está pedindo, se realmente aquilo cabe ou aquilo não cabe. Beleza? Espero ter te respondido, Igor. Tá? Tem uma pergunta aqui, recebi por e-mail também, do Paulo. Tá? O Paulo está perguntando se é normal, se é saudável, né, que o Product Owner e o Scrum Master, se esses dois papéis sejam exercidos pela mesma pessoa. Tá? Isso até é tema, quem fez o curso de Lean Scrum, o Igor eu sei que fez, né? Devem ter outros alunos aqui que fizeram o curso de Lean Scrum. Nós tínhamos até um slide lá nesse curso que respondia essa dúvida que o Paulo fez, né? Que acontece? A gente tem que entender que o Scrum Master e o Product Owner têm interesses diferentes, né? O foco deles é diferente. E como são dois focos muito diferentes, tu colocar a mesma pessoa fazendo os dois papéis pode começar a ser complicado, até porque só o papel de Product Owner é um papel que dá muito trabalho, né? É difícil você conseguir fazer um bom trabalho como PO de um projeto estando acumulando outros papéis, né? E por que eu acho que eles são diferentes, tá? O Product Owner ele é muito íntimo do cliente, ele está o tempo todo conversando com o cliente, ele está o tempo todo sendo cobrado por prazo, né? E é normal que ele meio que leve, mesmo que implicitamente, mesmo que inconscientemente, essa cobrança de prazo para o time. O que acaba, na medida saudável, na medida correta, é sempre bom uma cobrança por prazo, né? Já o Scrum Master, o compromisso dele não é tanto com prazo, o compromisso dele é em manter o time atuando, rodando ágil de forma adequada. Então, se o time está atuando com um conceito, com o tamanho de sprint, por exemplo, de uma semana, o Scrum Master vai estar facilitando a reunião de planejamento na segunda-feira, vai estar facilitando as reuniões diárias que acontecem todos os dias, vai estar facilitando a reunião de revisão e a reunião de retrospectiva. Se daqui a um pouco o time já não começa a fazer a reunião diária, o Scrum Master vai dizer, gente, vamos lá, está na hora da reunião diária, é importante para a gente, nós combinamos que essa transparência e essa comunicação era importante, então vamos fazer a reunião diária. Então o Scrum Master está muito focado se o time está rodando, ágil, de forma redonda, se as pessoas estão se comunicando, se o clima está bom, certo?
No momento que o projeto está indo bem, é muito fácil disso tudo acontecer, né? O nosso PO está contente, o Scrum Master está contente, está todo mundo contente. Quando as coisas começam a dar erradas, né? Quando a gente começa a errar os prazos, seja lá porque saiu alguém do time, agora numa época de pandemia, de repente porque a metade do time foi demitida, ou porque a gente estimou mal, ou porque o cliente fica mudando de ideia. Quando as coisas começam a andar mal, se o Scrum Master e o PO é a mesma pessoa, né? No momento de crise, o fato de ser uma mesma pessoa tende a fazer com que a pessoa ligue, ela desligue, na verdade, esse cuidado com a rotina de trabalho e foque apenas em entrega. Cara, hora extra, vamos lá, vamos entregar. O cliente está me xingando, não aguento mais o cliente me xingando, preciso entregar. Não faz reunião diária, cada um na sua mesa, vamos trabalhar. Que reunião de planejamento que é só fazer o que eu estou mandando, já mandei por e-mail lá o que tem que ser feito, vamos lá, galera, vamos entregar. Se o drive é 100% dedicado a vamos entregar a qualquer custo, não vai ser legal. Se o drive é 100% orientado a temos que ter o melhor ambiente, o ambiente mais ágil do mundo, também não vai ser legal, vai faltar um equilíbrio, porque a gente precisa entregar. Então, um equilíbrio entre aquilo que o Scrum Master quer e aquilo que o Product Owner quer, esse equilíbrio é que faz o projeto andar numa velocidade que eu considere mais adequada, num ritmo mais adequado. Por isso que eu sugiro, né, que a gente não tenha a mesma pessoa exercendo esse papel, né? Outra pergunta bem comum que o pessoal faz é: mas eu olhando só para o Scrum Master, eu posso ter alguém que faz parte do time de dev e ao mesmo tempo também é um Scrum Master? Olha, poder pode, né? É bem comum até que isso aconteça. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: no momento de crise, o que vai acontecer? No momento que o teu projeto está atrasado, no momento que ou tu tem um bug em produção muito grave, aí eu sou Scrum Master e Dev ao mesmo tempo. Aí estourou um bug em produção, eu estou o dia inteiro aqui tentando resolver o bug, o cliente pé da vida na linha, me xingando, tentando resolver o bug. Provavelmente eu vou abandonar o meu papel de Scrum Master, vou esquecer que eu sou Scrum Master e vou focar só em resolver aquele bug. Então, esse é o risco que tu corre quando tu acumula o papel de Scrum Master com outros papéis, né? Num momento de crise, tu pode abandonar o papel de Scrum Master e o time ficar sem Scrum Master. Então, tem que tomar cuidado, né? O Diogo está perguntando aqui uma questão que tem uma conexão aqui, né, com um assunto que é: quão importante é a neutralidade do Scrum Master para a condição do time? Boa pergunta, Diogo. Assim, uma coisa que eu sempre falo, né, e às vezes as pessoas até ficam decepcionadas, ficam frustradas, é o seguinte: o Scrum Master ele não é gestor de coisa nenhuma. Não existe hierarquia entre o time e o Scrum Master. O Scrum Master não está em cima em nível de hierarquia. Ele está no mesmo nível. Ele é uma pessoa do time. A diferença é que o Scrum Master, né, normalmente ele já tem uma experiência com Scrum, seja atuando como Scrum Master em outras equipes, em outras empresas, ou porque ele se capacitou para isso. E o que ele vai estar fazendo é facilitando as dinâmicas. Então, o time não sabe muito bem como rodar o ágil, e o Scrum Master vai estar facilitando, tá? Então, ele não está conduzindo, ele não é o gestor daquela equipe, ele é um facilitador. Então, chega o momento, por exemplo, de no final de uma sprint, de fazer uma reunião de retrospectiva, que é uma reunião onde o time tem que estar discutindo sobre o que funcionou bem, mas principalmente sobre o que não funcionou tão bem, para montar um plano de ação, para melhorar, para que não se repitam aqueles erros. Tem que ter alguém com experiência para moderar, né, para facilitar essa reunião. Senão ela facilmente acaba descambando ali para um bate-boca, para uma briga. Então tem que ter alguém que facilite essa reunião com experiência. E é nesse sentido, né, que é importante o papel do Scrum Master como facilitador. Agora, não é o Scrum Master que vai dizer o que vai ser feito, o que não vai ser feito, que isso aqui faz. A gente tem que desenvolver isso primeiro do que aquilo. Fulano, tu faz isso e a fulana faz aquilo. Não, ele não é gestor. Ele é um facilitador e não existe um papel de hierarquia entre o Scrum Master e time. O que normalmente acontece uma liderança natural, um respeito natural, porque o time está inseguro sobre como rodar o ágil, está começando agora a rodar o ágil, tem alguém que já conhece esse framework, essa metodologia, e por essa pessoa conhecer e facilitar as reuniões, acaba acontecendo uma liderança natural. As pessoas, por confiança, né,
acabam enxergando o Scrum Master como uma liderança, mas não é uma chefia ou uma gestão, é uma liderança, né? A gente pode, por exemplo, se encontrar para jogar bola, de repente um de nós vai ser o líder do grupo, vai usar a faixa de capitão e nem por isso é chefe dos outros, né? Então, liderança e chefia é bem diferente, né? Então, normalmente o Scrum Master, por ser esse facilitador, ele acaba naturalmente exercendo um papel de liderança, mas ele não é gestor, ele não coordena a equipe, ele não conduz o time, ele facilita o time. O ideal é que o time se autoconduza, né? Pergunta aqui do Alan. Quais as semelhanças entre um PM e um Scrum Master, né? Um Product Manager, né? Olha, ou não existem? Eu acho que não existem, Alan. Por quê? Quando a gente fala de gerente de produto, né? O gestor de produto, ele está preocupado em entender o que precisa ser feito para aquele produto vender mais, ou quando algum cliente cancela, por que o cliente cancelou, faltou alguma coisa no produto, o que eu poderia ter feito no produto para que aquele cliente não tivesse cancelado. Quando o nosso comercial perde uma concorrência e deixa de vender o nosso produto, o gerente de produto quer saber, cara, por que tu perdeu a venda? Faltou alguma coisa no produto ou tu perdeu a venda por causa de preço, por causa de outra coisa, né? Então, um gerente de produto, ele está sempre entendendo o que precisa ser feito naquele produto para vender mais, né? Então, normalmente, em equipes de projeto, você não tem esse papel, né? Você tem o Product Owner que conversa com o cliente, entende com o cliente que precisa ser desenvolvido e o time desenvolve. Empresas de produto, empresas que vendem aquele produto para vários clientes, tu vai ter o gerente de produto com essa visão. Ele vai estar olhando muita métrica, né? CAC, LTV, churn, então tem uma série de métricas de produto SaaS que ele vai estar olhando, né? Já o Scrum Master, ele não entra nesse tipo de detalhe de métricas de produto, por que o cliente cancelou, o que tem que fazer no produto para vender mais. O Scrum Master está ajudando o time a se comunicar, a se manter ágil, né? A se entender, a ter uma cultura de melhoria contínua, que principalmente as reuniões de retrospectiva vão estar puxando. Então, eu não vejo, na verdade, nenhuma semelhança entre o papel do gerente de produto e do Scrum Master. Tá? O que às vezes acontece é que a empresa não tem esses papéis muito bem definidos e alguma pessoa acaba fazendo um pouquinho de tudo. Tem horas que ela é Scrum Master, tem horas que ela é gerente de produto, tem horas que ela é dev, tem horas que, enfim. Né? Então, pela falta de fronteiras muito bem delimitadas e de pessoas o suficiente para cada uma vestir esse chapéu, pela falta de pessoas, às vezes a pessoa acaba, ora põe um chapéu, ora põe outro chapéu, e aí quem olha de fora pode acabar se confundindo, né? Achando que aquela pessoa ela está fazendo que esses papéis são muito parecidos, eles não são, eles são bem diferentes. Beleza? Deixa eu ver o que é mais aqui. O PM que diga o gerente de projeto. Não, no caso do gerente, isso é até um negócio legal de falar, assim, né? Quando a gente fala de gerente de projeto, né? Um time ágil, ele parte do princípio, né? A gente costuma dizer que as equipes ágeis são autogerenciáveis e multidisciplinares, né? Equipes ágeis são autogerenciáveis, olha quem está me pedindo colo aqui, né? Autogerenciáveis e multidisciplinadas, tá? O que é ser autogerenciável, né? Se a gente tem uma equipe que é autogerenciável, alguém pode perguntar, tá, mas então não precisa de gerente? Qual o papel do gerente de projeto se a equipe é autogerenciável, né? Quando a gente fala de autogestão, a gente está falando dentro das atividades que o time tem autonomia para decidir. Então, por exemplo, quem vai estimar em horas ou em pontos, enfim, seja lá qual for a unidade de medida, é o time que vai estimar. Quem vai se auto-organizar? Essa feature aqui quem vai desenvolver é o Rafael. Essa feature aqui quem vai desenvolver é o Diogo. Essa aqui quem vai desenvolver é o Alan. Essa aqui quem vai desenvolver é a Sandra, é a Aline. O time vai se auto-organizar. Agora, normalmente não é o time que dá as férias para si mesmo, não é um time que fica verificando ali se tem que contratar mais gente ou não, não é o time que cuida dos cargos e salários, dos aumentos de salário, do que faz uma pessoa ser considerada júnior, pleno 1, pleno 2, sênior 1, sênior 2, júnior 1, júnior 2. Né? Tem alguém que faz essa gestão, não gestão de projeto, né? Mas essa gestão do time,
certo? Então, normalmente, se a equipe ela realmente é autogerenciável, o que o gerente de projeto vai estar fazendo? Ele vai estar olhando, cara, agora no mês de junho tem alguém que vai tirar férias, putz, já está na hora da Sandra tirar férias, então eu vou avisar o PO, considera que no mês que vem a Sandra vai estar de férias, então tu vai ter uma pessoa a menos no time, tá? Não esquece que provavelmente vai ter uma queda de produtividade, porque vai ter alguém ali que vai estar de férias, né? Ah, tem alguém lá que está completando 1 ano de empresa, nunca recebeu um aumento, tem que chamar para uma reunião de feedback, tem que revisar aquela remuneração. Então, esse tipo de trabalho que eu entendo que um gerente de projeto tem que fazer, tá? É esse tipo de atuação que um gerente de projeto faz, partindo do princípio que uma equipe é autogerenciável, tá? Amor, vai lá para tua caminha. Ó, prendeu o rabo aqui. Beleza? Desculpa a interferência aqui da vida. Joia? Espero ter respondido. Tá bom, gente? O que mais? Eu zerei o meu backlog de perguntas aqui. Eu tinha umas perguntas que eu recebi por e-mail. Zerei, tá? Respondi ali. Foram as perguntas do Igor, da Kelly, da Hélida, do Augusto, do Paulo, tá? Respondi aqui os questionamentos feitos pelo Alan, pelo Diogo. Quem mais tinha perguntado? Rafael França. E aí? É isso? Mais alguma pergunta? Beleza. Enquanto vocês pensam, tá? Deixa eu comentar com vocês. Quem aí tá buscando atuar como Product Owner, tá? Na semana que vem, na segunda-feira, tá? Na segunda-feira a gente começa um treinamento de Product Owner, tá? Eu vou ministrar um treinamento de Product Owner, se chama Product Owner, Papel, Artefatos e Cerimônias, tá? É um curso no formato dos meus outros cursos online. Ele acontece segunda, quarta e sexta-feira, tá? E no formato online, né? Então, esse treinamento eu foco 100% no dia a dia, né? De como é a atuação de um Product Owner no dia a dia, tá? Então, convido vocês ali para darem uma olhada nessa ementa, que acho que talvez faça sentido para vocês, tá? Normalmente o valor desse treinamento é 289, como a gente está nessa fase de Covid, o pessoal está segurando os gastos o máximo possível, eu dei uma boa redução no valor do curso, tá? Então fica convidado aí quem quiser saber mais. Eu acabei mandando o link errado aqui, deixa eu mandar certo agora. Quem quiser saber mais, está aí o link, tá? O que mais tem aqui? Pessoas que amam a solução, mas não entendem o problema que querem resolver. Pois é, o pessoal que trabalha com UX design, né? Eu até já fui em eventos que o pessoal tinha uma camiseta, né? Como é que era a camiseta? Era esqueça a solução, ame o problema. Na verdade, se a gente precisa, antes de pensar na solução, a gente precisa entender o problema, né? Por que que o meu cliente está pedindo que eu crie o tal do gráfico de não sei o quê, o relatório de não sei o quê? Então, eu preciso entender qual é o problema que ele quer resolver, né? Entendendo o problema que ele quer resolver, aí eu começo a projetar a solução, né? Então, bom, bem colocado aqui, né? Pelo quem foi que colocou aqui, foi a Vivi, né? Bem colocado, né, Vivi? O Daniel aqui, olá, quanto tempo dentro de uma equipe ágil consigo atingir um nível de maturidade para exercer o papel de PO? Daniel, seguinte, cara, na verdade depende muito do teu background. Tu pode nunca ter trabalhado com ágil, nunca ter trabalhado com métodos ágeis e tá pronto para se tornar PO hoje, agora. Posso dizer que tu é PO e tu vai ser tu vai ser PO. Por quê? Porque o PO ele está muito mais ligado a habilidades de comunicação, de negociação. Tu tem que saber conversar com o cliente. Quando eu falo negociação, não é negociação de preço de contrato, né? É negociação do que tu vai fazer primeiro. Então, por exemplo, o teu cliente quer que tu faça essas 15 funcionalidades que são as mais importantes, são as mais urgentes. Tá, mas se todas são urgentes, nenhuma é de fato urgente. Qual que eu faço primeiro, cliente, né? Enfim, então, saber se comunicar, saber validar se realmente aquilo que o cliente está te falando é um problema de fato. Uma vez que tu entende que tu tem que saber especificar os requisitos,
né? Tu tem que saber se comunicar com o time. Então, está muito mais ligado a essa habilidade de analista de negócios, analista de requisitos, de ter uma boa oratória, uma boa conversa, uma boa escuta, né? Porque para a gente conseguir argumentar, primeiro a gente tem que ouvir, tem que compreender o que o cliente quer. Então, eu não vincularia um tempo, quanto tempo para me tornar PO, depende muito do teu background, de onde tu veio, se tu já atua como analista ou não, tá? Para a gente entender isso melhor. Até nesse curso que começa na segunda-feira, realmente é toda essa jornada que eu acabo explorando, né? O que é o PO, o que o PO faz, o que o PO não faz, a diferença de PO e gerente de projetos, de PO e UX designer, de PO e gerente de produto, enfim, de PO e analista. Eu faço toda uma análise e vejo também quais são as reuniões, né, as cerimônias e os artefatos que o PO vai estar trabalhando, tá? Mas o nível de maturidade vai depender muito, o tempo para te atingir essa maturidade vai depender muito de qual é o estágio que tu está agora, tá bom, Daniel? Não sei se te abordou, mas sobre mudar o mindset de estimativa em horas para esforço, como criar essa métrica de esforço. Rafa, assim, ó, esse lance de estimativa, né? Se é ideal estimar em horas, se o ideal é estimar em user story points, se o ideal é estimar em turnos, em dias. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona no meu projeto, com base na arquitetura do meu produto, com base nos membros do meu time. Então, pode ter uma equipe que trabalha com produto, com uma tecnologia e que adora estimar em horas. Pode ter outra equipe que trabalha com outro produto, em outra tecnologia, em outra empresa e não consegue estimar em horas, só consegue estimar em pontos. O importante é que a equipe ache uma métrica que faça sentido. Eu, particularmente, quando eu vou conduzir um projeto, quando eu estou atuando como consultor de uma equipe que não sabe ainda muito bem como trabalhar com ágil, eu vou ajudar a equipe a rodar numa nova mentalidade. Eu procuro, porque eu gosto muito, eu procuro dar uma capacitada na equipe e exercitar a estimativa em user story points, tá? Eu acho que é muito mais fácil, muito mais rápido a gente estimar em user story points do que ficar fazendo uma tortura de horas, até porque quando a gente estima em horas, depende muito quem vai fazer, né? Tá, mas como assim esse copo leva 10 horas? Se for a Rafaela que vai fazer, talvez ela leve uma. Se for o estagiário que começou ontem, talvez ele fique um dia inteiro e não consiga fazer. Então, quando tu vai estimar em horas, tu começa a entrar num nível de questionamento que muitas vezes não chega a lugar nenhum. Eu prefiro estimar em user story points, tá? Eu prefiro. Não quer dizer que tá certo, né? Mas normalmente eu prefiro, eu acho que é mais fácil, mais rápido estimar em user story points, tá? E aí depois quando tu vai chegar isso aqui é complicado eu explicar rápido aqui, né? Eu tenho alguns slides que eu uso para explicar esse conceito, mas quando tu quer saber o esforço do teu time, tu precisa saber quantos pontos o teu time faz em média por sprint. Se o teu time faz, por exemplo, em média 100 pontos por sprint, e o teu backlog está estimado em 1.000 pontos, mais ou menos em 10 sprints tu vai matar o teu backlog, né? Tu pega o total de esforço do teu backlog pré-estimado, dividido pela velocidade da sprint, tu tem um cheiro ali de quantas sprints leva, né? Então eu prefiro fazer esse exercício por pontos, porque é muito mais fácil de tu chegar nesses resultados do que em horas, tá? Mas é apenas a minha opinião aqui, Rafa. Diogo, como avaliar a adaptação do time com o framework? E se é necessário fazer uma adaptação ou seguir com ele puro? Pois é, Diogo, há um tempo atrás, né, tinha um termo pejorativo para o Scrum, que era Scrum But, né? But de mas, né? É Scrum, mas eles não rodam exatamente como está no Scrum Guide, né? Eu acredito que a gente tem que cada equipe tem algumas práticas que funcionam bem e algumas práticas que são mais complicadas. A gente vai puxar práticas ágeis que preencham essas lacunas daquilo que não funciona. Então, eu avalio com muitos bons olhos que o time esteja adaptando o Scrum ou os métodos ágeis de uma forma geral de acordo com aquilo que ele precisa, né? Que é o que a gente chama de não implantar num by the book, né? Não é ler o Scrum Guide e fazer exatamente como está no Scrum Guide, né? Eu tenho que fazer de modo que funcione, de modo que a transição seja o mais tranquila possível, de modo que o meu time se sinta confortável para trabalhar, né?
Então, eu acredito sim que uma adaptação, ela é não apenas ela é interessante, como ela é necessária. Você vai precisar adaptar, né? Assim como a gente, eu sou gaúcho, né? E aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo faz churrasco, né? Quem é do Rio Grande do Sul sabe. Dificilmente tu encontra alguém que não saiba assar churrasco, né? Só que cada um faz o churrasco à sua maneira. Então, a forma como o Diogo assa a picanha dele, com certeza é diferente da forma como eu asso. Seja o tempero que ele bota, seja o tipo de espeto que ele usa para espetar, seja se ele faz fogo com carvão ou com lenha, ou com os dois, seja a altura do fogo, se ele gosta de fazer com fogo mais alto ou mais baixo. E quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos, né? Só que cada um faz da forma que acha mais interessante, que funciona mais com a sua churrasqueira, com o seu espeto, né? Com o seu gosto, certo? Então, quando a gente fala de adaptar os métodos ágeis, é isso, você pôr o seu tempero e achar algo que funcione na sua empresa, com o seu time, com a sua tecnologia e com o seu produto. Ok? Acha que vale um PO estudar sobre dev ou linguagem de programação? Eu não vejo a necessidade. Eu acho que se um PO tá buscando se capacitar, eu acho que ele pode investir o tempo dele, Alan, de forma mais assertiva, dado o papel que ele está atuando, muito mais, por exemplo, estudando sobre design, sobre UX design. Quem já participou de cursos e webinars comigo está cansado de ouvir eu indicar a leitura desse livro aqui, né? O design do dia a dia do Donald Norman, né? Eu acho que vale muito mais a pena, por exemplo, ele ler esse livro aqui e começar a estudar sobre UX design do que ele estudar sobre código, né? Ah, é proibido estudar código? Não, não é proibido. Todo aprendizado é válido. Se ele quiser estudar sobre código, sobre automação de teste, ele pode estudar. Só que aquilo, tem tanta coisa para a gente aprender, né? Hoje, se você abrir um Netflix, tem muita série, muito filme para você assistir, né? Você vai ter que achar aquele filme, aquela série que agregue o maior valor para ti nesse momento. Se de repente tu tá meio triste, meio para baixo, tu vai pegar uma sériezinha mais leve, mais engraçada, né? Tu não vai buscar uma série depressiva que te puxe mais para baixo ainda. Então tu tem que achar o conteúdo adequado para o momento que tu está vivendo. Se tu tá atuando como PO, e tu está constantemente conversando com o teu cliente, modelando soluções, projetando protótipos de tela, de interface, eu acho que tu estudar sobre UX design, sobre UI, vai ser muito mais produtivo para o papel que tu está exercendo agora do que estudar sobre código, né? Minha opinião. Mas não estou dizendo que estudar código é um conhecimento que tu não precise. Não, não é isso. Eu fui dev durante muitos anos, né? Então, estudar sobre código é legal. Mas eu acho que seria mais apropriado para um PO estar estudando sobre UX design do que sobre código. Tá joia? A mesma coisa, eu sou chefe de cozinha. Tu acha que é legal eu estudar sobre refrigeração de freezer? Cara, vai agregar, né? Porque se o teu freezer queimar, talvez tu mesmo consiga arrumar na tua cozinha. Mas eu acho que vai agregar mais daqui um pouco se tu fizer um curso de sobremesas, né? Do que um curso para consertar o refrigerador, certo? Não sei se essa metáfora foi boa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tá joia? Deixa eu ver o que mais aqui. Rafael, eu ouvi a seguinte frase sobre o papel do Scrum Master no time autogerenciável. Quanto tempo você leva para tornar-se inútil no time? Ah, eu sempre falo isso, Manuela. Eu sempre falo isso. Eu entendo, tá? Eu entendo que todo Scrum Master ele deveria trabalhar para se tornar inútil. Ele deveria trabalhar de modo que o time consiga entender como a agilidade funciona, o time entenda qual a motivação de cada reunião, seja de planejamento, a reunião diária, a de revisão e a de retrospectiva, para que o time consiga rodar essas reuniões por conta própria. No momento que o time consegue rodar as reuniões por conta própria, o Scrum Master pode cuidar de um outro time, pode ajudar uma outra equipe, né? E não precisa mais seguir naquele time. Então, eu acredito muito forte que um Scrum Master
Você vai avaliar se o papel dele está sendo bem feito ou não, se ao longo do tempo o time vai precisando cada vez menos dele até o momento que o time não precisa mais dele. Tá? Então, eu acredito fortemente nisso. Certo? Fala, Terence, tudo bem? Terence Kleber está em todas também. Como lidar com chefes que querem resolver prioritariamente problemas, independentemente aos impactos que podem gerar na priorização de prazos de sprints, em times pequenos e tem que atuar no projeto e na sustentação do produto. E o Carlos Eduardo pediu para mostrar o livro de novo. Ó, Carlos, é o design do dia a dia, tá? O design do dia a dia do Donald Norman, tá? É um livro bem barato, é um livro que deve estar custando o físico 30 e poucos reais na Amazon, tá? Um livro que vale muito a pena a leitura. Ele não é um livro sobre tecnologia, tá? Ele é um livro sobre design na essência, ok? Kleber, assim, ó. Vamos lá. Quando nós temos um problema grave para ser resolvido em produção, tá? Não tem o que fazer, né? A gente precisa resolver o problema. Para tudo, não importa se vai atrasar a sprint, se vai atrasar o projeto, o teu cliente está parado com problema em produção, a prioridade é resolver aquilo. Depois que resolver aquilo, entender por que aquilo aconteceu, para se prevenir, para que não aconteça mais, e vamos seguir o nosso projeto, tá? Então, quando realmente existe um problema grave, a gente precisa resolver. O que a gente tem que tomar cuidado é quando qualquer desvio, qualquer coisinha, né, o teu chefe quer que tu pare tudo para ver aquilo que ele está pedindo para ver agora. E todo dia ele tem alguma coisa urgente, né? E o time tem que parar o que está fazendo para ver aquela coisa urgente que o chefe está pedindo. Bom, nesse cenário, o que tem que ser dado? Tem que ser dado para ele a informação. A gente tem que, de forma muito transparente, mostrar: olha só, nós temos até essa semana, essa sprint, nós temos como meta essa história de usuário aqui. Tu está pedindo que eu olhe esse problema aqui, tu pediu um outro ontem também. Tranquilo, de boa. A gente vai olhar. Só que a gente não garante mais aquela entrega, tá? Tu avisa o nosso cliente que não vai rolar entrega? Tu pode avisar ele? Ou eu posso avisar ele que não vai rolar a entrega porque a gente teve que fazer esses itens urgentes que tu pediu? Como que a gente faz? Então, tu tem que jogar o problema no colo do teu chefe mala, né? Que tá o tempo todo dizendo que é para que tu deixe de fazer aquilo que está combinado para fazer aquilo que ele está dizendo que é urgente. Claro que aí eu estou partindo do princípio, lendo o teu comentário, né? Pela forma como tu escreveu, que são falsas urgências, né? Porque ele está o tempo todo te pedindo, ele acaba atrapalhando porque são falsas urgências. O que acontece às vezes é que quando eu entro para dentro de uma empresa para fazer consultoria e o time reclama desse tipo de intervenção, mas aí quando eu começo a entender o dia a dia, eu percebo que a cada versão que o time libera tem 3, 4 bugs. E por isso que o chefe está o tempo todo interrompendo o time, porque tem muito bug em produção e tem que arrumar. Então, na verdade, a culpa não é o chefe que está pedindo para o time arrumar problema urgente, é o time que não tem um processo de teste adequado, fecha o tempo todo versão com bug e isso acaba sabotando o trabalho do time. Não estou dizendo que é isso que acontece aí, mas é uma análise que tem que ser feita. Nem sempre o problema é o chefe. Às vezes pode ser que a pessoa, né, enfim, é mala mesmo, incomoda mesmo, mas nem sempre é isso, né? Tá bom? Beleza? Gente, estamos fechando 1 hora aqui de webinar, tá? Acho que para uma sexta-feira à noite tá bom, tá? Qual é a minha ideia, tá, gente? Todos os meses vai rolar esse bate-papo que tira dúvida, tá? Eu vou, inclusive, começar agora a colocar no formulário de inscrição, quando a pessoa se inscreve, ela vai ter que mandar uma dúvida. Eu gostaria de esclarecer essa dúvida, porque daí quando eu abro a aula, eu já abro a aula com uma lista de perguntas ali, e eu conduzo a aula, se for o caso, até com alguns slides ali já para elucidar as dúvidas, tá? Todo mês eu vou fazer isso e aí vocês fiquem tranquilos que assim que tiver no ar a sessão Tira Dúvidas de junho, eu convido vocês, eu tenho um e-mail de vocês, eu convido vocês. Tá bom? Espero que tenha sido valioso essa 1 hora aqui, tá? Que tenha agregado valor, né? E se, sei lá, não gostei, foi uma porcaria. Não gostei, Rafael.
Beleza, me responde o e-mail lá dizendo por que você não gostou, o que você esperava que tivesse acontecido aqui, que na aula do mês que vem eu procuro dar uma reformulada nessa dinâmica aqui para ficar mais interessante, para que eu consiga agregar valor para você. Ok? Então tá. Um beijo. Obrigado pelos feedbacks aqui de quem já mandou. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.